Sabe quando você tem ideia, mas é tanta ideia que você não tem vontade nenhuma de seguir a programação, mas ao mesmo tempo você tem insight, virou série. Eu estava aqui pensando, sabe? Uma das coisas que me veio assim, que surgiu como um insight, foi que já é sabido, já é consenso entre os filósofos, né, que a filosofia não é uma ciência, embora forneça a substância à ciência, embora seja fundamento para a ciência, para a experimentação científica, pelo método, pela lógica. Mas ela não pode essencialmente ser ciência porque ela parte de pressupostos. Esses pressupostos são a ideia que dá início ao processo de construção de uma hipótese. E em cima dessa hipótese se constrói a ciência. E a partir dela a experimentação científica e tal. O insight foi a comparação, uma coisa meio simplificada, mas um paralelo de, entre duas coisas que fazem parte de uma só, de uma unidade. O, a singularidade, que é aquele ponto inicial que gerou a expansão cósmica, o Big Bang, o espaço-tempo é subjetivo, né? Como eu já falei em outros momentos. Mas do lado de fora existe o espaço-tempo expandindo. Dentro desse sistema, isso é observável pela ciência. Os fenômenos são observáveis e podem ser reproduzidos em laboratório. Tudo que está dentro desse sistema que se expande. Porém, a singularidade seria a filosofia. Aliás, não a singularidade. O que dá a ideia da singularidade, porque ninguém sabe o que é a singularidade. E mais, há um axioma filosófico que pressupõe um, um antes. Mas não seria, nesse caso, um antes, porque a gente não está tratando só de tempo, mas de espaço-tempo. Então seria um anti-espaço-tempo. A singularidade é filosófica. A singularidade, como ideia, porque ela não pode ser testada. Ninguém pode testar a singularidade. A gente pode testar os fenômenos, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é um método para se explorar, né, o universo, as galáxias e medir seria a expansão do Big Bang, chegar até esse ponto universal, esse ponto inicial, que seria a singularidade, não, não explica a singularidade. Não explica. Singularidade simplesmente é tratada como singularidade. A partir daí,
a gente chega à conclusão de que é necessária a filosofia para explicar a singularidade e dar hipóteses à singularidade. Então, você pode ver, toda ciência partiu de um pressuposto filosófico. Primeiro teve a pressuposição filosófica, a partir dela, um raciocínio lógico, porque a pressuposição ela é uma singularidade. Ela é uma singularidade. Mas os pressupostos que surgem, de alguma maneira eles têm que ser sólidos. Então é necessário que se crie um raciocínio lógico, que parte após a singularidade, que seria de onde surge ex nihilo. Eu já falei disso também, filosofia ex nihilo, no episódio de Filosofia de Tudo. Você tira do ex nihilo, você tira do nada a proposta, a hipótese, a pressuposição, o postulado. Mas para ser sustentado ao mesmo tempo, e isso é um paradoxo, ele precisa de um raciocínio lógico que o explique. E é por isso que eu acho que há muito pouca explicação sobre a realidade, porque há muito pouco de explicação do raciocínio lógico em cima dessas coisas pequenas demais. Porque ela é absurda, é muito absurdo. Mas para se fazer ciência é necessário você atravessar esse absurdo, fazer a pressuposição, e pode ver que em toda a história isso ocorreu. Einstein teve uma pressuposição que, ao mesmo tempo que surgiu, ela já vinha na percepção dele, através de tudo que ele observava, tudo que ele via era ângulo, sabe? Tinha uma mecânica, tinha uma dança cósmica e tal, enfim, é um pensamento muito doido. A partir daí ele vai e gera um postulado. A partir desse postulado é simultâneo o processo da singularidade do postulado, ele filosófico. Ele vem da mente, surge e naturalmente se constrói e baseia uma lógica, um raciocínio lógico que o conduz, que serve como fio condutor do surgimento dessa proposta. Se não for assim, não é uma proposta válida. Mas a filosofia admite o paradoxal, mas ela não admite o inválido. O inválido ele não pressupõe nada. O inválido é inválido. Então, de alguma forma, o que surge do nada gera um raciocínio lógico em cima dele. E a partir desse raciocínio lógico, por mais que ele seja improvável, vão surgindo elementos físicos, até no mundo físico mesmo, que começam a dar suporte a possíveis ideias, a possíveis materialidades, coisas que podem ser testadas, baseadas em um princípio que não foi testado. Por exemplo, a gente pode testar que a gravidade funciona e ficar testando ela várias vezes. Mas para se chegar à teoria da gravidade atual, foi necessário muito postulado, muita ideia, muita formulação, porque não se tinha uma explicação lógica. Não havia explicação lógica. Os animais não tinham explicação lógica para a queda das coisas, mas seguiam. Os primeiros humanos começaram a dar explicação lógica para isso. E aí essa lógica ela vai surgindo junto com a comprovação. É uma coisa que nasce junto com a outra. Paradoxalmente. E é assim que toda a realidade funciona. Paradoxalmente.
Então tudo é fisicalidade, menos o que sai do nada. E esse foi um insight muito doido mesmo, que veio. Mas é uma pergunta muito interessante. Isso explica porque a filosofia, ela não pode ser ciência. Pelo menos não ciência no sentido do método. O método, ele tem que ser, ele deve ser, é pressuposto aí a filosofia da ciência. É pressuposto da ciência que ela comprove, que ela tenha método, que ela siga o método com rigor. E que ela seja falseável, para que se possa testar posteriormente a falseabilidade dela enfim, melhorar os sistemas, as explicações sobre os sistemas. Então, a ciência ela deve ser sistemática. Ela tem que ser sistemática. Ela precisa dos parâmetros da metodologia para poder explicar as coisas. Os fenômenos físicos, químicos, biológicos, enfim, neurológicos, etc, etc. Energia, enfim, tudo. Aí você tem teoria, você tem as propostas da teoria de tudo, mas sempre a teoria de tudo ela é uma filosofia, porque ela não ninguém chegou na teoria de tudo. Existe a física quântica de um lado e a física clássica de outro, e existe a teoria da relatividade e existem postulados e fatos que são científicos e que a mecânica quântica contraria esse fato e eles têm que conviver assim, no pau. Eles têm que conviver no cacete. Mas tem que conviver. Mas um não explica o outro. Eles não se encontram. Mas a filosofia, ela navega por tudo isso tranquilamente. Ela se permite, ela unifica. A filosofia é mais fácil ser de tudo do que a teoria. Porque uma teoria científica tem que ser testada. Senão não é teoria. Então as teorias da filosofia não são teorias científicas, são teorias. No sentido popular da palavra, teoria. Mas a filosofia dá origem à ciência. Sem filosofia não haveria ciência. Sem a atitude filosófica não haveria ciência. Primeira aula da série de aulas, só para dar uma ideia de filosofia de tudo. Aulas de quê? Não sei, não é aula de filosofia. Pelo menos não de cartilha, né, de filosofia, assim, para explicar os filósofos. Embora eu recorra, eu invoque os filósofos. Quando necessário, eu invoco os filósofos, trato, falo deles. Mas é a ideia da filosofia não sistemática. Não sistemática. E a filosofia, para se manter filosofia, ela não pode ser sistemática. Quando se cria um sistema filosófico, se fecha um sistema e se impede qualquer possibilidade que esteja fora dela. Isso em si é absurdo. Assim como é absurda a realidade e paradoxal. Porque nós somos um sistema fechado, aparentemente. Mas também somos um sistema aberto. Porque a nossa mente ela não tem quem segure. Nós simulamos situações na nossa mente e a nossa memória e tudo isso é uma coxa de retalhos que vai sendo formada a cada instante. E eu posso muito bem, filosoficamente, propor que renascemos a cada instante. Passamos por uma destruição. Isso está no meu livro, Filosofia de Tudo. Passamos por uma destruição cósmica, uma destruição a cada instante.
e considero o instante o menor instante possível, de possibilidades infinitas. Então, seria um instante infinito em si, embora mínimo, mas infinito. E eu posso acreditar e posso postular que esses instantes se autodestroem. Aristóteles mesmo, quando tratou sobre o tempo, na física, ele disse que dois instantes não podem coabitar. O passado e o presente, por exemplo, não podem coabitar no mesmo instante. Mas para um destruir o outro, eles precisam se tocar. Isso é um absurdo. Porque se o passado toca o presente, ele se torna presente também. E o passado não pode ser presente. A teoria da relatividade de Einstein transforma o tempo, o espaço-tempo, em algo mais fácil de resolver esse problema de Aristóteles, porque como tudo é simultâneo, então tudo pode. Mas não resolve a questão da passagem mesmo do tempo que nós percebemos, porque nós percebemos a passagem do tempo. E aí é o turning point. Aqui é que você dá a sacada. A percepção da passagem do tempo. E aí remetemos até a Kant também. E há muitos filósofos. Berkeley, né? É totalmente subjetiva. Não existe uma passagem do tempo objetiva do mundo do lado de fora. Porque o espaço-tempo é a única coisa, é uma coisa só. Que já tem princípio e fim. E as multidimensionalidades também. Tem seus princípios e fins. Suas temporalidades e eternidades. No plural. No plural. Eternidades no plural. Suas temporalidades e eternidades. Todas as possibilidades são universo. E aí, voltando à questão, eu posso postular que, então, um instante é só um autodestru... ele se cria e se autodestrói. O próximo instante é uma cópia do nosso instante anterior. E aí vai. Cada instante é uma cópia em um universo paralelo em sequência de um instante posterior. Uma cópia do instante anterior. Com quase tudo. Inclusive as memórias. Porque se eu trago junto as memórias, né? Eu fico na mesma linha reta, eu mantenho a mesma linearidade. Meu cérebro funciona, como eu disse já em outros momentos também, a maior parte do tempo no automático. Então, se ele funciona a maior parte do tempo no automático, ele está acostumado à linearidade do espaço-tempo. Só a racionalidade ela é capaz de sair postulando possibilidades diferentes. Isso é o incrível da evolução humana. Eu acho que é isso que a evolução humana tem de diferente. Essa capacidade de criar realidade. E literalmente, embora muito pouco ainda. Nesse espaço-tempo. E assim, é uma subjetividade, só você tem o seu. Eu posso estar numa realidade diferente da sua. Você está vendo uma cópia minha de uma realidade paralela minha. Entende? Eu posso postular que tudo se autodestrói. E veja se não é um postulado interessante. E não é único não, isso já falaram também. Muita gente fala. É porque eu também não posso ressuscitar todos os filósofos na minha mente. Mas todos os instantes estão destruídos. O único que está construído e inteiro é o seu. É agora, é esse instante. E o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, porque você crê. Existe uma crença essencial, básica, que brota de dentro. É um sei que lá. Eu chamo de sei que lá. Eu nem pensei que ia falar nesse sei que lá, mas eu resolvi falar. Que meio que garante o meu instante posterior. Entende? A cada instante. Nesse sentido,
A gente só vê o externo morrer, por exemplo, mas a gente não se veria morrer, porque a gente se veria em instantes consequentes. Sempre há um fator que a gente desconhece. Então, por exemplo, se eu posso ter morrido em universos paralelos, em sequência, mas a minha percepção só vai chegar ao fim quando eu meio que decidi, e ao mesmo tempo não, porque não sou eu que decido, é um sequelá que em mim decide e se encontra nesse ponto, né? Ah, mas e se a morte não for nada disso e você morrer mesmo? Bem, aí eu não vou saber, aí vai ser nada. Mas eu não creio no nada. Eu não consigo. E também não tem graça crer no nada. Tipo, que eu vou ser nada. Não, eu prefiro ficar seguindo o fluxo do pensamento que é consciente. Eu não penso na inconsciência. Porque a inconsciência, se ela for, que seja. A inconsciência não é. Você entende? Isso é o que te tira o medo de tudo. A inconsciência não é. Se não é, não importa. A consciência é. Então eu só me mantenho na consciência. Se eu ficar inconsciente, eu vou estar inconsciente de que estou inconsciente. Então, pouco importa. Então eu desprezo esse si. Para mim isso é confiança plena. No estado de ser. E ser eterno a cada instante. Existe uma filosofia nisso, muito profunda, que depois eu quero até tratar, que também muito do pensamento oriental trata disso também. Mas eu não estou nem recorrendo ao pensamento oriental. Eu estou recorrendo à essência básica de ser mesmo. Né? Por isso que a filosofia de tudo, a proposta do canal Filosofia de Tudo se pautar só há uma coisa em que ela se baseia, uma verdade em que ela se baseia, que é o amor, mas nem o amor, não é o amor grego, amor filia, amor não sei o que, sem denominação, o amor como você sabe que é, como chave filosófica para a vida. Essa é a essência da filosofia de tudo. O amor como chave filosófica para a vida. Então, são esses os insights de hoje. Porque foi um insight que me deu num momento em que eu não queria fazer nada. E eu já estou há mais de 24 minutos aqui. Pois é. Então, fiquem com Deus, com o Aiperon, com o ser, com qualquer coisa que te mantenha vivo. E viva. Viva. É melhor. Beijo. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh,